O preço que você está disposto a pagar por Deus revela o quanto ele significa para você. Essas palavras não são minhas. Eu a ouvi de um pastor amigo meu e guardei ela em meu coração, porque ela é uma verdade eterna. Eu, ao ler a história de Barnabé, que está descrita no livro de Atos, a palavra de Deus nos fala que no capítulo 4, versículo 36, que houve um período de fome e de muita dificuldade. E ele se chamava José. E ele pega um campo que ele tinha e ele vende aquele campo, pega o dinheiro e leva até os apóstolos, que então fazem a obra social, de assistência social àqueles mais necessitados. Os irmãos então disseram: olha, você não vai chamar mais José. Carinhosamente nós vamos te dar um apelido, você vai chamar Barnabé, que na nossa tradução significa filho da exortação, mas no original grego significa filho do encorajamento. Por quê? Porque ele, ao invés de falar e de cobrar, ele deu o exemplo vendendo o que ele tinha para ajudar os pobres. E com isso ele encorajou a muitos a fazerem o mesmo. Então, isso ajudou a amenizar o sofrimento de muitas famílias convertidas ao Evangelho naqueles dias. Mas Barnabé, ele não foi chamado de filho do encorajamento só por causa disso. O apóstolo Paulo, que é o maior apóstolo da história do cristianismo, antes de se converter, ele era um perseguidor ferrenho do Evangelho. Ele consentiu na morte de Estevão, está lá em Atos, no capítulo 7. Ele assumiu a responsabilidade daquele crime quando ele aceita aos seus pés as vestes de Estevão. E ele pede cartas aos principais do povo para que ele tivesse autorização de prender cristãos que ele encontrasse pelo caminho. E indo para Damasco, com essa intenção, ele encontrou Jesus no caminho. E Jesus apareceu para ele de uma forma surpreendente, maravilhosa. Aquele encontro mudou completamente a vida de Paulo. Ele teve um vislumbre e ficou cego diante daquela visão gloriosa, porque a luz de Deus resplandeceu sobre ele de uma forma extraordinária. As pessoas que estavam com ele fugiram, e Deus disse a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Senhor, quem és tu? Não faço nem ideia de quem é o Senhor. E ele disse: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque perseguindo a igreja, ele estava perseguindo a Jesus. Jesus se identifica assim com o seu povo. E Jesus disse a ele: olha, difícil é para você recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, você não vem não, que você corre perigo de vida. Você não deve continuar nesse caminho que você está percorrendo. E Paulo então mudou de direção. Ele se converteu a Jesus Cristo. Todo encontro com Cristo implica em mudança. Não há como as trevas prevalecerem sobre a luz. Aonde Jesus entra, a tristeza vai embora, as doenças vão embora, os sofrimentos vão embora. Jesus é a alegria dos homens. E depois da transformação, Paulo ficou cego por um período de 3 dias, ficou abrigado na casa de um tal de Simão, curtidor de vinho, Atos capítulo 9,
até que Deus envia lá um discípulo, um aprendiz, chamado Ananias, e falou para Ananias orar por ele. Ananias até aqui ficou relutante, mas depois obedeceu a Deus. E orando para Paulo, Paulo voltou a ver. É interessante que ele não tinha nenhum título de pastor, bispo, missionário, diácono, evangelista. Aliás, os títulos não fazem os homens fazem os títulos, não é? Então, ele era um discípulo, mas estava na condição de fazer o trabalho de qualquer obreiro consagrado que está hoje nas igrejas, não é verdade? Então, quando nós chegamos a consagrar uma pessoa, nós só estamos reconhecendo aquilo que Deus já deu a ela. E com certeza aquele homem já tinha todos os atributos necessários para falar do amor de Deus, para orar para os enfermos e para expulsar os demônios. Então Deus, através dele, realizou um milagre de trazer de volta Paulo a enxergar o mundo como ele enxergava antes. Não da forma como ele pensava. O pensamento dele foi mudado. Ele agora se tornou um cristão. E ele então começa a pregar a palavra de Deus nos lugares por onde ele passa. Nas sinagogas, nas escolas, nas portas do templo. As pessoas ficaram tanto quanto confusas, porque Paulo era um homem, um perseguidor ferrenho. E ele encontrou muita dificuldade em ser aceito no meio dos evangélicos. Mesmo dizendo, olha, toda aquela bagagem que eu tinha de hebraísmo, todo aquele conhecimento que eu tinha sobre o farisaísmo, todas aquelas minhas doutrinas e toda aquela minha religiosidade, eu considerei isso como esterco. Porque para mim o viver é Cristo. Eu conheci Jesus, Jesus mudou a minha vida. Mas mesmo assim os irmãos ficaram resolutos e ficaram com receio de recebê-lo. E foi aí que entrou Barnabé, o filho do encorajamento. Mais uma vez, ele aparece nesse cenário bíblico e assume a responsabilidade de se aproximar de Paulo e de levar Paulo até os líderes da igreja, dizendo o seguinte, olha, de fato esse homem se converteu, de fato ele agora é nosso irmão e eu assumo toda a responsabilidade por ele. E vou ficar com ele, vou ajudar ele no que ele precisar. Aí vai se passando o tempo, em Atos 13, a Bíblia nos fala que os irmãos estavam orando e o Espírito Santo de Deus fala assim, olha, separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra missionária que eu os tenho designado. E a ordem ali não é acidental. Deus primeiro falou o nome de Barnabé porque ele era o mais experiente. Ele era a pessoa que seria o líder daquela obra missionária. Apesar de que Barnabé nunca teve importância com relação a título e a reconhecimento. Ele precisava preocupar em ser reconhecido por Deus e por mais ninguém. E Barnabé, então, viaja com Paulo e começa a encorajar Paulo. E Deus começa, então, a se manifestar através da vida de Paulo. Em um determinado lugar, onde ele pregava para um procônsul, tinha um mágico chamado Elimas. Paulo repreende aquele mágico, expulsa aquele demônio e toma a frente, e aquele procônsul fica maravilhado ao ver o que aconteceu e se converte ao Evangelho. E quando eles descem para uma cidade, está registrado lá em Atos 14, havia um homem paralítico. E Paulo então ora por aquele homem e fala, olha, Jesus Cristo te dá saúde. E aquele homem então fica de pé, se levanta, começa a pular e a louvar a Deus. E a multidão grega então se reúne ali e fala, olha, os deuses se fizeram homens e desceram até a nós. E chamaram a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era Paulo que tinha a palavra. Então veja bem, irmãos, o que me chama a atenção em Barnabé
é que num momento de crise financeira, ele encoraja os irmãos a ajudarem. No momento em que um irmão precisava de apoio moral, precisava de ajuda espiritual, que era o caso de Paulo, Barnabé vai lá e abraça Paulo e discipula Paulo e caminha com ele. E agora, em uma viagem missionária onde Barnabé é o líder, Barnabé, ele trabalha na vida de Paulo, encoraja a vida de Paulo, desperta todo aquele potencial que havia em Paulo e encoraja ele tanto, mas tanto, que Paulo se torna então o líder daquela missão. Não por usurpação, mas porque Barnabé o encorajou a ser este líder e encorajou ele tanto que Paulo se tornou o maior pregador da história do Evangelho, o maior apóstolo da Bíblia, aquele que escreveu as 13 cartas conhecidas, né, e que são a base da nossa doutrina cristã. Então, hoje nós precisamos de pessoas com essa disposição. Será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a investir na vida do seu irmão, mesmo que isso venha trazer algum tipo de prejuízo para a sua posição dentro da igreja? Porque, na verdade, irmãos, quem nos reconhece é Deus. Quem vai nos galardoar é Deus. Quem nos presenteia é Deus. Se você busca reconhecimento dos homens, você vai ter o prêmio dos homens. Mas se você busca o reconhecimento de Deus, você vai receber os prêmios e as bênçãos de Deus. Essa era a preocupação do filho do encorajamento, a preocupação de Barnabé. Uma figura que às vezes passa até desapercebida na nossa leitura bíblica, mas que foi um dos personagens mais importantes no livro de Atos dos Apóstolos, pois foi ele que ajudou Paulo a se tornar, a ser esse grande pregador da palavra de Deus. Amém? Que você faça o mesmo também. Outra coisa, antes de encerrarmos, foi a disposição de Paulo se esforçar, porque os irmãos estavam com medo de se aproximar dele. Mas quando ele viu que isso estava acontecendo, ele se esforçou ainda mais para deixar claro para todas as pessoas que ele agora era servo de Deus. Será que as pessoas conseguem ver Jesus na sua vida? Será que você tem se esforçado o suficiente para que o seu vizinho veja que você é um cristão, para que o seu colega de trabalho veja que você é um cristão? Ou você é aquele cristão agente secreto que ninguém sabe que você tem Jesus na sua vida? Paulo deixou claro para todos que ele agora era servo de Deus e que ele estava combatendo agora era o bom combate. Nós precisamos de pessoas que ajam assim e que pensem desta forma, para que o Evangelho do Senhor venha se agigantar nos nossos bairros, nas nossas cidades e no nosso Brasil. Amém, meus amados? Fica aqui essa reflexão para a sua vida. Eu sei que Deus há de acrescentar muito mais ainda às suas pesquisas, né, ao seu estudo, mas neste momento eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai Celestial, ajuda-nos a compreendermos os princípios dessas verdades aqui testemunhadas, ó Deus, pelos nossos irmãos, o irmão Barnabé e o irmão Paulo, que viveram uma vida de abnegação e uma vida dedicada ao teu serviço. Que a exemplo deles nós possamos também agir e caminhar assim. Se alguém pedir para andarmos uma milha, que possamos andar 2. Se alguém nos pedir a capa, que possamos oferecer a túnica também. Que vivamos de fato o Evangelho da Palavra de Deus em nossos corações. É a oração que eu faço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.
A paz do Senhor Jesus.